Olá, amores! Vamos falar aqui agora de como resolver as equações, ok? E aí, para falar dessa resolução de como, né, dessa ideia de como resolver as equações, eu trouxe aqui um passo a passo, né, para a gente entender como é que a gente faz essa resolução. Então, né, se houver termos semelhantes, e o que é ser semelhante para a Ju? A gente já falou disso. Ser semelhante significa, né, que os termos possuem a mesma parte literal, ou seja, juntar a letra com que é letra e número com que é número, tá? Então, no caso da equação, né, o primeiro passo é, se você perceber que existem termos semelhantes em cada membro, você junta logo o que puder, ou seja, os números com os números e as letras com as letras, tá bom? Em segundo passo, que é definir em qual membro você vai manter a incógnita. Então, para a Ju, eu quero deixar a incógnita no primeiro membro, quero deixar no segundo membro. A gente vai comentar também como é que funciona essa ideia, né? O que é que pode facilitar nessa definição de onde manter a incógnita, tá? Reduzir os termos semelhantes novamente. Então, depois de onde você definir, né, se eu vou manter a incógnita no primeiro membro, então significa que tudo que tem incógnita precisa ir para o primeiro membro. Então, se tudo que tem incógnita vai para o primeiro membro, você vai jogar tudo para lá, né, jogar entre aspas, certo? E depois que você fizer esse processo, você vai reduzir, né, juntar o que for semelhante, que é o item 3. Em seguida, isolar essa incógnita, né? A gente já falou que na equação a gente tenta deixar a incógnita, né, sozinha, certo? Para encontrar esta solução. E aí, comprovar que a solução está correta. O que é o comprovar para a Ju? Eu falei disso em alguns exercícios, né? Em alguns exercícios que eu gravei aqui. É como se fosse aquela prova real. Quando a gente tira a prova real e identifica que aquele número serve para aquela equação, tá? Vamos lá para uma situação exemplo que eu trouxe aqui. Tá bom? Então, eu tenho essa equação, 2x menos 8 menos 6 menos x igual a 3x menos 4. De acordo lá com o que eu trouxe naquele passo a passo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é reduzir os termos semelhantes em cada membro, se houver. Como nesse caso tem termos semelhantes, para Ju, como assim termos semelhantes? Ó, galera, 2x é semelhante a menos x. Como assim é semelhante? Eles são termos que possuem a mesma parte literal. Se você ainda tem dúvida nisso, volta lá no vídeo que fala de expressões algébricas, que define o que é parte literal, coeficiente, certo? E aí você vai identificar, né? Então, 2x é semelhante a x, porque eles têm a mesma letra, a mesma parte literal. Então, eu posso, né, fazer uma junção desses termos. Assim como menos 8, ele é semelhante a menos 6. E eu posso também, né, realizar aí uma junção desses termos. Tá claro? E aí, né, quando eu realizo essa junção, olha o que acontece aqui. Para quem tem dificuldade ainda de identificar isso, ó. Vocês conseguem perceber que menos 8, né? Deixa eu fechar essa caixinha aqui para não atrapalhar. Menos 8 e menos 6 eu posso juntar, né? Por que eu posso juntar? Porque eles são semelhantes. É basicamente isso que eu estou fazendo. Menos 8 com menos 6, isso resulta em menos 14. Conseguem perceber? Além disso, né? Eu posso também, por exemplo, juntar... Deixa eu pegar outra cor aqui só para ficar mais fácil de perceber. Eu posso juntar também, né? O 2x... Deixa eu apagar que ficou meio ruim isso aqui, né? Tô testando recursos novos, estão percebendo, né? A gente tô tentando melhorar, tá? Então, aqui eu posso juntar ó, o 2x, juntar com o menos x. Para Ju, como assim? 2x menos x dá x, então eu juntei esses dois elementos. Menos 8 com menos 6 dá menos 14, juntei esses dois elementos, certo? Então, eu reduzi já, isso que significa reduzir os termos semelhantes em cada membro, certo? Foi a primeira etapa que eu fiz aí. Depois, agora, vou passar, né, para a segunda etapa. Então, se eu passo agora para a segunda etapa, né, o que seria o segundo passo de resolver uma equação? Definir em qual membro vai manter a incógnita, certo? Então, como assim, para Ju? Ah, eu vou escolher manter a incógnita no primeiro membro, vou escolher manter a incógnita no segundo membro. É muito comum, inclusive, a gente ouvir dizer, né, ouvir falar que é mais fácil manter a incógnita no membro que tem mais incógnitas. Eu sei que isso faz uma confusão. Ou seja, né, tem muita gente que fala que é mais fácil você manter a letra no membro onde tem uma maior quantidade. Neste caso, desta equação, muito comum, né, a gente ouvir falar que seria mais fácil para resolver manter a incógnita no segundo membro. Mas isso não é uma obrigação, certo? A gente pode também manter no primeiro. É muito comum também muita gente só utilizar, né, a incógnita no primeiro membro. É o que eu vou fazer aqui, tá bom? A gente pode fazer até outras que a gente mantenha no segundo membro, certo? Então, né, o que eu faço para manter a incógnita apenas no primeiro membro? Significa que eu preciso tirar
tudo que é incógnita que está no segundo membro e mandar lá para o primeiro membro. Então, eu vou tirar tudo que foi incógnita do segundo e vou mandar para o primeiro. Assim como eu preciso também tirar tudo que for só número do primeiro membro e mandar lá para o segundo. E foi isso que eu fiz aqui. A ordem que você escolhe de fazer essas coisas, para Ju, primeiro eu joguei o 3x para lá. Joguei, tá, galera? Entendam essa relação. Primeiro eu joguei o 3x para lá. Pra Ju, primeiro eu joguei o menos 14 para lá. Pra Ju, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem problema, certo? Aqui, né, eu primeiro tirei o menos 14, tá? Então eu vou tirar o menos 14 do primeiro membro. O que seria tirar este menos 14 do primeiro membro? Né? Significa que eu quero eliminar esse menos 14. E o que eu faço para eliminar esse menos 14? Para eliminar esse menos 14 do primeiro membro, eu preciso adicionar 14. Porque menos 14 mais 14, 0. E é isso que eu faço, né? Eu adiciono 14 no primeiro membro, só que automaticamente, né? Quando eu adiciono 14 no primeiro membro, eu preciso também adicionar 14 no segundo membro. Esse que é o processo da equação. E é por isso que muita gente nesse processo diz que a gente pega o menos 14 e é como se a gente estivesse jogando ele para lá com a operação inversa. É como se eu tivesse tirado menos 14 daqui e acrescentei mais 14 do outro lado, né? Fiz o oposto, certo? Mas na verdade o que está acontecendo é que eu acrescento mais 14 aqui, menos 14 mais 14, 0. Então quando eu fiz essa operação, eu zerei aqui o que tinha de valor numérico desse lado, né? Só que apareceu um mais 14 lá do outro lado aqui, ok? E aí, dando continuidade, então como é que ficaria essa situação? Com mais 14 já do lado de lá, só que o que é que eu preciso fazer também é tirar esse 3x. Então, para eliminar este 3x daqui, eu preciso subtrair 3x desse membro, que é a mesma coisa que eu dizer que eu peguei esse 3x e joguei para o outro lado, né, fazendo a operação inversa, certo? Então, se 3x era aqui positivo, ele foi para o outro lado negativo. Mas o que está acontecendo, na verdade, é como se a gente estivesse anulando este 3x com esse 3x. Tá claro, galera? E aí, né, eu faço essa redução dos semelhantes aqui. Como assim reduzir os semelhantes? Muita gente está com muita dúvida nisso. É quando eu faço x menos 3x, né, eu vou fazer essa operação para identificar, né? E aqui eu também preciso pensar nessa redução dos semelhantes. Para Ju, aqui tinha menos 4 mais 14. Você escreveu 14 menos 4. Dá no mesmo, tá, galera? Aqui, ó, o sinal negativo é do 4, continua sendo do 4. E o 14 é positivo, ele continua sendo positivo, mesmo que esse sinal não apareça. Certo? Dando continuidade aqui, tá? Aqui embaixo, no que a gente tem aqui, ó, vamos identificar o que é que está acontecendo. E aí, essa redução dos semelhantes quer fazer x menos 3x, então eu tenho 1x e eu tiro 3x. Então, eu ficaria com menos 2x. O mesmo acontece aqui, 14 menos 4, né? Eu tenho que fazer essa operação aí de reduzir os semelhantes, certo? Então, nesse caso, ó, só para mostrar para vocês, deixa eu vir cá embaixo, x menos 3x menos 2x, 14 menos 4, 10. Então, eu já reduzi os semelhantes aqui na terceira etapa. Tudo bem? Tô fazendo etapa a etapa, bem devagarzinho. Se você já tá tranquilo nisso, dá uma avançada no vídeo aí que a gente vai fazer outros exercícios no final, certo? Vamos lá. Aqui agora, deixa eu dar uma limpada aqui na minha tela, pra gente ver aqui, né, a próxima etapa para resolver essa equação. Então, a próxima etapa aqui seria fazer o quê? Isolar a incógnita e chegar na solução, que é isso que a gente quer. Ir reduzindo cada vez mais até o ponto que a gente chega onde tem só x e a gente encontra a solução, né? Então, como em alguns casos, né, eu coloquei esse escrito aqui para trazer mais claro para vocês, a incógnita aparece sendo multiplicada ou dividida, né? Então, tem casos que no final já vai ficar somente x, tem outros que ela vai estar multiplicando ou dividindo, que é o que acontece nesse caso. Aqui a incógnita x está multiplicando por menos 2, certo? Então, ela está escrita como menos 2x, ela está multiplicando por menos 2. E aí ficou menos 2x igual a 10. O que é que a gente precisa fazer? Realizar a mesma operação, ou de multiplicação ou de divisão em cada um dos membros. Para Ju, como é que eu sei? Essa é a ideia que a gente pensa, né? A operação inversa. Eu quero um número que vezes menos 2 dê 10. Então, basta que eu faça o quê? 10, né, dividido por menos 2, que é o que está acontecendo aqui. Então, a incógnita x está sendo multiplicada por menos 2, né? Portanto, devemos dividir os dois membros do menos 2. Ou pensar que menos 2 deve passar para o segundo membro dividindo. Então, os dois raciocínios estão corretos, ok? Ou você pensa que está dividindo os dois membros por menos 2, ou essa ideia do passar para o outro lado, tá bom?
E aí, quando eu faço, então, menos 2x dividido por menos 2, dá apenas x, e 10 dividido por menos 2, que dá menos 5. Logo, né, eu encontrei o valor da minha solução dessa equação é menos 5. Proju, e como é que eu tenho certeza que isso que eu fiz está correto? Galera, aí a gente vai tirar a tal da prova real, né? O que seria essa prova real, Proju? Né? Comprovar que a solução está correta. É a gente verificar, substituir. Ou seja, onde tem x aqui na minha equação, ó, eu vou substituir por menos 5, tomando cuidado com os sinais, tomando cuidado quando eu tenho um menos na frente do x, tá? Porque o x ele é menos 5, então eu coloco no parênteses como uma forma de cuidado para não errar o sinal, tá certo? Então aqui fica 2 vezes menos 5, menos 8, menos 6, aqui ó, menos, onde tinha o x entrou quem? Menos 5. Então aqui eu estou verificando se o valor que eu encontrei, menos 5, está correto. Para ver como é que eu sei que está correto? Quando no final eu chego em uma sentença verdadeira. Eu estou chegando que menos 19 é igual a menos 19, então a sentença lá é verdadeira, né? Este valor, esses valores eles são iguais, então está correto. Para ver como é que eu sei que isso daria errado? Se você colocar qualquer outro valor aqui sem ser menos 5, você vai perceber que vai dar uma sentença falsa, vai dar um número igual ao outro que não são iguais. Tá, ficou confuso, mas vai dar uma sentença que não é verdadeira, que não chega numa igualdade. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro isso aí. Se não ficou claro, verifica o tempo aí, um minutinho desse vídeo e comenta. Fiquei com dúvida no final do minuto tal pra gente fazer outra forma de resolver isso, certo? Vamos lá, passar adiante aqui no nosso material. Então, né, o passo a passo é esse: reduzir os semelhantes, definir em qual membro vai manter a incógnita, né, para fazer essa transposição de membros, reduzir os termos semelhantes novamente, depois que você faz as transposições de membros, isolar a incógnita, encontrar a solução e, por fim, o item 5, que é muito importante para a gente verificar, né, comprovar que está correto. Vamos ver aqui outros tipos de questões, quando aparece como um probleminha como esse. A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho, né? Então deixa eu dar uma limpada aqui no meu quadro. Eu vou pegar aqui uma canetinha vermelha que eu prefiro para fazer e vamos lá. A idade de um pai é o triplo da idade de seu filho. Gente, ele quer que calcule essas idades sabendo que juntos eles têm 60 anos. Quando a gente vai resolver situaçõezinhas assim, problemas, né, como esse, que são probleminhas simples, mas a primeira coisa, né, além de ler e entender o problema, é organizar os dados, né? Então ele está falando de um pai, certo? E está falando do filho, tudo bem? Relevem aqui essa minha letrinha, certo? Eu estou aqui me adaptando, né, fazendo essa aula aqui já, tentando inovar, aparecendo minha carinha aqui embaixo, tô bem feliz, e agora tô conseguindo escrever melhorzinho na tela, tá? Então a idade de um pai, eu não sei quanto é, mas eu sei que ela é o triplo do filho. Você sabe qual é a idade do filho? Não. Eu também não. Então, como a gente não sabe, eu vou chamar isso de uma letra. Eu vou dizer que a idade do filho pode ser representada pela letra X, e a idade do pai, como é o triplo da do filho, a idade do pai pode ser representada como? Pode ser representada por 3x, certo? Esse aqui ficou péssimo, né? Só foi eu falar que, deixa eu dar uma apagada nesse aqui, só foi eu falar que eu tava indo bem aqui, pronto, 3x. E aí ele diz que juntos, né, eles dois têm 60 anos. E aí o que é que significa, então, quando eu somar, né, a idade do pai com a idade do filho, ou seja, 3x mais x, essa junção ela tem que dar 60. Então aqui, ó, fazendo isso aqui, eu vou ter 3x, né, mais x, certo? E aqui eu montei agora a minha equação para resolver o problema. Tudo bem? Então, primeiro eu li o problema, entendi, organizei os dados e depois escrevi a equação. Depois da equação pronta, a gente vai lembrar de quê? Do passo a passo para resolver a equação. E para Ju, qual é o passo a passo para resolver? Né? Juntar os termos semelhantes se houver em cada membro. E a gente tem aqui semelhantes. 3x é semelhante com x. 3x com x dá 4x. Ok? Mais uma vez, para Ju, eu não sei o que é termo semelhante. Galera, ser semelhante significa, né, termos que têm a mesma parte literal, que têm a mesma letra. Então, aqui é x e x são semelhantes. Posso juntar, né? Deu match. Ok? Então, 3x com x, 4x. E aí, 4x igual a 60. O que é que eu tenho que fazer agora, né? Eu já estou com a minha incógnita aqui somente com o númerozinho do lado aqui dela. Eu quero tirar esse número do lado. O que é que significa tirar esse número do lado, né? Eu tenho que um número
x, que eu não sei quem é, multiplicado por 4 vai dar 60. Então, se o número multiplicado por 4 dá 60, o que é que eu preciso fazer para descobrir esse número, né? Pode ser a ideia da operação inversa, passar o 4 para o outro lado, ou você pode lembrar que o que eu estou fazendo aqui é dividir os dois membros por 4. Como assim, Proju? Se eu divido 4x por 4, eu tenho 4x, e divido em 4 partes, em cada parte eu vou ter apenas 1x. Consequentemente, como é uma equação, eu preciso fazer igual no outro membro. 60 dividido por 4, então 60 dividido por 4, isso é igual a 15. Logo, x é igual a 15. X é igual à idade de quem, galera? X é a idade do pai, ou do filho. Eita, que já ia falar errado. X é a idade do filho. Ó, o filho representa x e o pai representa 3x. Então, né, a resposta completa, final dessa questão, seria dizer que o pai, né, é 3 vezes 15. E quanto é aqui 3 vezes 15, né? Deixa eu botar aqui o pontinho da multiplicação. 3, pensem nisso como um ponto, tá? Esse tracinho aí, porque eu não consegui fazer o ponto aqui, não. 3 vezes 15, que é igual a 45, certo? Essa é a idade do pai. E aí o filho, então, que tem a idade x, a idade do filho é igual a 15. Ok, galera? Essa é a resposta final aí deste probleminha, certo? Vamos lá que eu vou falar de outras situações de resoluções de outras equações. A resolução das outras equações que eu vou fazer aqui, vou fechar aqui essa tela, tá? São resoluções de questões que envolvem a ideia de decimal, de equações com decimais, né? Que é uma parte que muitos alunos têm sentido dúvida. Quando eu falo aqui, por exemplo, 1,3x mais 4 igual a 5,3. Muita gente falou, Ju, meu Deus, deixa eu limpar tudo, eita. Ju, você falou que isso era simples e botou logo uma com decimal. Galera, a ideia do decimal aqui faz o mesmo efeito que os números inteiros. O processo é o mesmo, o passo a passo é o mesmo. A gente vai primeiro reduzir o que for semelhante. Ju, e como é que eu identifico aqui o que é semelhante? Galera, 1,3x não é semelhante com 4. Por que não é semelhante? Porque não tem a mesma letra. O primeiro membro tem x, o segundo membro não tem x, então eles não são semelhantes, certo? Então aqui eu não posso fazer nada, eu já tenho que pular para o próximo passo. E qual seria o próximo passo, né? Definir em qual membro eu vou manter a minha incógnita, e eu vou manter aqui a minha incógnita no primeiro membro mesmo, porque ela já está aqui, não tem outras incógnitas. Então a minha incógnita aqui ela é 1,3x. Beleza? Até aí, vamos para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Deixar a incógnita sozinha no primeiro membro. Para isso, né, o que é que eu vou precisar fazer primeiro? Eliminar esse mais 4 daqui. Como é que eu faço para que esse mais 4 saia daqui, né? É a mesma coisa que eu pensar, eu estou subtraindo 4 desse membro. Então, mais 4 menos 4, 0. O que é que eu preciso fazer então, galera? Subtrair menos 4 lá do outro membro também, ó. 5,3 menos 4, e aí o aluno precisa saber resolver a operação com decimal. Se você ainda tem dúvida com isso, vai procurar lá os vídeos de revisão do 6º ano, certos vídeos de operações com números racionais, porque você precisa saber subtrair. 5,3 menos 4, isso vai dar exatamente 1,3. Então, a minha equação aqui, né, equivalente, muita gente também pergunta isso. Ju, como assim equação equivalente? Gente, observem que eu tô aqui me acabando para escrever com isso. Deixa eu melhorar aqui, porque ficou muito ruim dessa vez. O outro ficou bem legalzinho. Pronto, agora tá melhorando. Mas vamos lá. Ju, o que é essa equação equivalente? Gente, a equação equivalente, né, é a equação que representa a mesma situação que a outra, após a gente ter feito essas operações de adicionar e subtrair. Então, observem, né, ou de multiplicar e dividir. Observem que quando eu subtraio, né, 4 desse membro e subtraio 4 desse membro, eu fiz a mesma operação nos dois membros. Então, eu não mexi no equilíbrio da minha equação. Lembrem que a equação lembra aquela ideia da balança. Então, se eu tiro 4 quilos daqui, né, eu preciso tirar daqui também para que ela mantenha esse equilíbrio. Então, ela é equivalente, né? Ela tem a mesma raiz ainda. Agora, eu tenho que 1,3x é igual a 1,3. O que é que isso significa? Que tem um número que vezes 1,3 dá 1,3. Meu Deus, quem é o número que eu multiplico, que vai dar ele mesmo, galera? Ju, eu não consigo pensar nisso de cabeça. Se não consegue de cabeça, não tem problema. Lembra aí da regrinha da equação. Se eu quero, né, calcular o valor desse x, basta que é como se eu estivesse pensando que eu estou dividindo os dois membros por 1,3. E aí o que é que vai... Ou, né, para quem pensa naquela ideia do passar para o outro lado. E o que é que vai acontecer aí nesse caso, né? A gente vai estar, então, com a minha equação agora, ó. 1,3x dividido por 1,3 vai dar apenas x.
E 1,3 dividido por 1,3 é 1. Então, x é igual a 1. Significa que a solução da minha equação é 1. Para Ju, o que é que tem a ver aqui esse u igual a quê? Eu ainda não entendi o que é esse universo dos números racionais. O universo dos números racionais significa, né, que para este conjunto de números racionais, a minha solução, meu valor de x, tem que ser um número que faça parte. X igual a 1 faz parte do conjunto dos números racionais? Sim. Então, esta equação tem solução neste conjunto. Resolução desta equação é isso aí, né? O valor de x é igual a 1. Tá? Peço ainda perdão por a letra que está meio macacada ainda, mas estou melhorando, tá? Espero que tenha ficado claro. Ficou clara essa questão? Vamos lá que eu vou passar para mais uma, tá? Vou fechar aqui, vou apagar a resolução, para a gente passar para mais uma questãozinha aqui, mais uma letra. Essa eu vou fazer no quadro para melhorar aí o entendimento, tá? X mais 1,6 igual a 3,2 menos x. Vamos lá que eu vou fazer no quadro essa, para a gente ver se melhora esta ideia aí da resolução, tá bom? Então, eu tô aqui com essa equação, certo? E aí agora, né, lembrando do meu passo a passo, o que é que a gente faz na hora de resolver uma equação? Já falei disso, né, o que é que eu faço nesse passo a passo. Primeira coisa que ele diz é juntar os semelhantes. Tem semelhante aqui em cada membro, vamos pensar. No primeiro membro eu só tenho x e 1,6. Eu posso juntar essas duas coisas? Não. Por que é que eu não posso juntar para Ju? Porque eles não são semelhantes. Para Ju, o que é ser semelhante mesmo? Ser semelhante significa dizer que tem a mesma parte literal, as mesmas letras, do mesmo jeitinho, com expoente se ela tiver, certo? Então é isso que significa ser semelhante. Aqui elas não são semelhantes, então eu não tenho o que fazer. Eu passo agora para o próximo passo. Próximo passo é pensar. Eu vou manter a minha incógnita no primeiro ou no segundo membro? Essa é uma opção sua. Mas, né, normalmente a gente costuma manter a incógnita no primeiro membro. Então eu vou escolher aqui manter no primeiro membro também, tá bom? Mas, além disso, o que é que eu vou pensar aqui também, né? Para manter esta incógnita no primeiro membro, eu preciso fazer com que tudo que for incógnita, tudo que for a letra, fique lá no primeiro membro também. Para Ju, então como é que eu vou fazer isso? Eu preciso pensar que este menos x aqui, né, que está lá no outro membro, ele tem que sair daí. E como é que ele vai sair daí? Eu vou jogar ele fora e acabou? Não, né? Eu preciso tirar esse menos x daqui. Só que quando eu tiro esse menos x, o que é tirar esse menos x? Para Ju tirar esse menos x é subtrair, neste caso, que o valor de x, né, é menos x, é negativo, eu tenho que adicionar x. Como assim? Porque menos x mais x, zero, né? Ou é aquela mesma ideia do que muita gente já tem falado por aí, que é como se você estivesse, né, jogando este menos x para o primeiro membro, só que você joga com a operação inversa, com o sinal contrário, certo? Então é como se esse menos x saísse daqui e ele aparecesse lá no outro membro. Mas na verdade o que está acontecendo é que você adiciona x em um membro e adiciona x no outro. Então esse x vai precisar aparecer aqui mais x. Para Ju, porque você já botou ele junto aqui, porque eu já sei que eles são semelhantes, vai dar match, vai juntar, certo? Então o que é que vai acontecer aqui agora? No primeiro membro, como é que vai ficar essa equação equivalente, né? Eu vou reescrever ela. Aqui ela fica x mais 1,6 igual a 3,2. Esta é uma equação equivalente, certo? Então, ela é uma equação equivalente anterior, porque eu fiz a mesma operação nos dois membros. Essa mesma operação nos dois membros fez o quê, né, para essa minha equação? Eliminou o x do segundo membro, certo? Agora, né, eu vou ver o que é semelhante. Posso juntar alguma coisa? Já posso. X com x é o quê? 2x, né? Então, a minha equação, ela fica equivalente dessa forma. 2x mais 1,6 igual a 3,2. Para Ju, ainda não cheguei no final, né? Não, galera, não tá no final ainda. Por quê? Né? Aqui eu tenho 1,6 ainda, que ele é um intruso, né? Neste membro da equação, 1,6 é intruso. E eu preciso fazer o que com ele? Tirar ele daí. Como é que eu tiro ele daí? Para Ju, eu posso jogar ele para outro lado, né? Fazendo a operação inversa? Sim. Ou você pode pensar que você está subtraindo 1,6 desse membro. Consequentemente, você vai subtrair 1,6 do outro membro também. E aí vem a dúvida de muita gente, que é a operação com decimais. Se você tem dúvida em operação com decimais, reveja os vídeos, eu já mostrei isso aqui. Ou então seja específico. Eu ainda não sei como faço essa operação, né? Explica direitinho qual é a sua dúvida que eu tento gravar outro material, tá bom? Então vamos lá, aqui vai ficar então a equação equivalente. 2x é igual a 3,2 menos 1,6, essa subtração ela dá 1,6, certo? Aqui agora eu vou passar aqui pro ladinho para ficar melhor de explicar aqui,
certo? Deixa eu ver aqui a minha visualização de câmera, tá boa? E 2x igual a 1,6, né? Eu tô dizendo que 2x vale 1,6. Então, 1x só vai valer quanto? Vou dividir, né? Então, x é igual a 1,6 dividido por 2. Pra Ju, você não precisa escrever ali não, que você dividiu o lado de lá por 2. Não é obrigatório, tá, galera? Então, eu já sei que eu dividi 2x por 2, sobrou x. E x é igual a 1,6 dividido por 2. Quem é 1,6 dividido por 2? Divisão com decimais. Você precisa saber divisão com decimais também. Então, 1,6 dividido por 2 dá 0,8. Então, o x é igual a 0,8. Ok, galera? A aula de hoje vai parar por aqui. Espero que tenha dado para entender bem esse conteúdo, certo? Espero que vocês não tenham ficado... Deixa eu virar mais um pouquinho para cá, para quem ainda estava, né, anotando, analisando aí a resposta dessa questão, visualizando a resolução, tá? Qualquer dúvida, perguntem, me sigam aí no canal, comentem o que vocês acharam, certo? Valeu!